Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Depois de falarmos sobre o preço, sobre o valor que você dá àquilo que é o chamado de Deus na nossa vida, nós chegamos hoje em Lucas capítulo 16, que vai falar a respeito do mordomo, a respeito do administrador, daquele que recebe algo de Deus nesta vida e como ele lida com essa questão. Lucas capítulo 16, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isso que eu ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E ele disse: toma a tua obrigação e, assentando-te, já escreve 50. E disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 50 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Aqui nós temos uma parábola, irmãos, que ela tem várias declarações que trazem, às vezes, um tanto de embaraço para muitas pessoas. Como entender as declarações, tanto daquele Senhor, como também as declarações de Jesus a respeito desse homem que é chamado de mordomo infiel, ou administrador corrupto, desonesto. Essa é a tradução mais certeira sobre ele. Então nós temos que partir de alguns questionamentos. Será que alguém que foi lesado, alguém que foi roubado, alguém que foi enganado, vai elogiar quem lhe enganou? A parábola ela fala que um homem, ele era muito rico e ele tinha um mordomo. As pessoas muito ricas tinham mordomos. E o mordomo é o administrador, é aquele que tem nas mãos todos os bens daquele homem muito rico. A palavra diz que aquele homem foi acusado, aquele administrador, ele estava roubando, ele estava desfazendo-se dos bens, ele estava sendo negligente, ele estava dissipando, não estava administrando direito os bens daquele homem. Então ele chama para ele e diz: olha, você vai ser demitido, mas eu quero a prestação de contas, eu quero os livros contábeis.
E aí, rapidamente, aquele homem pensa, né? E agora o que eu vou fazer? Vou ser demitido e tudo mais? E o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar desempregado? E aquela coisa, né? Que acontece na vida humana, quando a pessoa às vezes faz algumas besteiras na vida. Tem que consertar os erros, né? Como se conserta os erros? Fazendo outros erros, muitas vezes. Às vezes a pessoa é enganada. Como é que ela conserta um erro de ser enganada? Ah, como eu fui burro. Ai, como eu fui... Ela vai tentar enganar alguém. Você sabia que você pegar uma nota falsa, você não pode passar ela para frente? Mas o que a pessoa faz? Ah, não, vou dar um jeito. Já sei, vou na mercearia mais humilde, onde a pessoa mal entende de dinheiro, mal pega em dinheiro e vou passar para frente. É assim que se conserta um erro, né? Fazendo um erro pior ainda. Mas é bíblico, não é, irmãos? Né? A gente tem que pensar essas coisas, essas nossas atitudes. São atitudes de verdadeiro cristão. Aqui, a Bíblia em nenhum momento chamou esse homem de cristão. Diz que ele é injusto, que ele é infiel, que ele é corrupto, que ele não está fazendo a coisa direito. Aí ele pensa, o que eu vou fazer? Ah, já sei. Vou chamar todos os devedores do meu Senhor e vou dar um bom desconto das dívidas que eles devem. E assim, quando eu sair daqui, eles vão ser gratos a mim e vão me receber em suas casas. Talvez vão me dar um emprego, talvez vão me dar uma gorjeta, talvez vão me receber nas suas festas, talvez vão me alimentar, talvez... Ele começou a sonhar como resolver aquela questão. E foi isso que ele fez. Só que, para espanto nosso, a palavra diz que quando aquele homem descobriu o que ele tinha feito, o rico, né, o senhor, ficou admirado e elogiou a postura dele, porque ele foi muito inteligente. Ele foi uma pessoa sagaz, ele foi uma pessoa que soube sair da situação difícil, sair por cima, não por baixo. E ele ficou admirado com aquela situação. Mas o pior não é isso. O pior é que Jesus vai reafirmar o que aquele senhor que foi enganado tinha achado. Poxa, como esse cara é inteligente, rapaz. Ele me passou a perna uma vez, e quando eu disse que ia demitir ele me passou uma perna mais bonita ainda. Esse cara é bom. Não é assim que as pessoas às vezes acham do brasileiro, né, irmãos? Olha, o brasileiro, olha... É o jeitinho brasileiro, a capacidade de sair das situações, de não pagar o imposto, de não pagar a multa, de resolver o problema, de dar um queixo, de resolver a coisa do meu jeito. Para quê? Para mim, me sair bem. Aí as pessoas contam isso como um testemunho, contam isso como uma vitória. Olha, que coisa, você sabia que eu passei por isso, assim, assim e tal. Aí o guarda, né, e tal, e eu dei lá um jeito e me saí bem. Mas o cara conseguiu sair de uma situação difícil. Aí, irmãos, Jesus ele vai complicar ainda mais a situação, né? Aqui do pregador. Louvou o Senhor o injusto mordomo por haver procedido sabiamente, prudentemente, espertamente, né? A palavra mais certa aqui seria espertamente, né? O esperto. Aí Jesus diz, olha o que Jesus diz: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Parece que Jesus está endossando você fazer coisa errada para se dar bem. É o que parece. Uma leitura apressada desse texto, sem muito cuidado, você vai pensar, olha, Jesus disse que a gente deve fazer as coisas. Jesus elogiou a desonestidade? Jesus está dizendo aqui, dando um aval para você fazer maracutaia a ponto de as pessoas se admirarem com você. Será que aqui tem uma mensagem sobre vida espiritual ou sobre finanças? Sobre a vida financeira das pessoas, de como a gente deve administrar e tudo mais. Eu creio que a gente deve partir de um princípio, que aqui contém um princípio.
Nós temos que tirar a mensagem central do texto. E o que Jesus vai nos ensinar a respeito desse texto. Porque, na verdade, se nós não tivermos cuidado, nós vamos viver a nossa vida de uma maneira que, no final das contas, nós vamos dizer, Jesus mandou eu fazer isso. Quando, na verdade, Jesus não está mandando. Jesus está dizendo algo que acontece. E o que é que acontece? Aqui é a mensagem. O que acontece é que os filhos das trevas, os filhos do mundo, as pessoas que não são os justos, não são os filhos da luz, são mais astutos. Primeira mensagem que Jesus está dizendo: os lá de fora são mais astutos do que vocês, são mais hábeis, são mais inteligentes, são mais espertos. Eles conseguem achar soluções para as coisas. É isso que Jesus está dizendo. Isso aqui é um ponto. Jesus está dizendo isso. Que existe os filhos das trevas. E eles são mais astutos, mais espertos. E é verdade. Você já notou como o ímpio, ele tem a capacidade, irmãos, de fazer as coisas dar certo para ele. Não é? E enquanto mais ímpio ele for, mais dá certo para ele. Enquanto mais esperto, mais sagaz, enquanto mais ele tiver inteligência, mais a coisa vai funcionar bem para ele. Então nós vivemos numa cultura perigosa. Por quê? Porque nós podemos ser levados a esse estilo de vida. Que Jesus já declarou que os filhos das trevas são assim. Os filhos das trevas são assim. E eles são mais do que vocês nesse sentido. Porque eles usam a sabedoria, eles usam a inteligência, eles usam a sagacidade. Olha, um cantor mundano, ele não se importa só de ser um cantor. Ele tem que ser um cantor que cause. Não é? A letra tem que ser mais imunda do que a do outro. A roupa que geralmente a mulher, né? Que ela vai usar, ela é mais promíscua do que a outra. A dança é mais sensual, é mais provocativa do que a outra. Ela tem a capacidade de criar algo diferente do que os outros criaram para poder se dar bem. As pessoas, elas gostam do que não presta. Enquanto mais ruim, enquanto mais imundo, enquanto mais nojento, enquanto mais sem sentido, enquanto mais sem valor, mais as pessoas vão para cima. Olha as redes sociais. O que é que dá lucro? O que é que dá dinheiro? O que dá retorno? O que dá visibilidade? O que dá, né? O que é? É tudo o que não presta. Às vezes eu boto um estudo lá no meu canal. Para quem não sabe, eu tenho um canal. Tem gente que não sabe. E desse estudo eu passei uma semana todinha aqui, pesquisando, preparando. Coloca lá. 9 visualizações, 17. Acho que o que tem maior hoje deu uns 200. Mas se eu tirasse a roupa? Se eu fizesse alguma coisa engraçada? Já imaginou, irmãos? Olha, já teria até pensado em largar o meu emprego para viver de besteiras. Não é assim? Os filhos da luz, das trevas, eles conseguem extrair. Da pior dificuldade, ele consegue extrair. Olha, o empresário, a pandemia ia quebrar todo mundo, não era? Não, foi a época que mais teve bilionários no mundo. Sabia? Como é que pode? Não vendia nada. Pois é, a época que mais nasceu bilionários no mundo, 2020, 2021. Filhos das trevas. É assim. As pessoas, o mal, ele tem uma capacidade, olha só, irmãos.
imaginou? Para você entrar num banco, hein? A dificuldade que é entrar num banco. Para você burlar o sistema do banco. Para você burlar um aplicativo de um banco, irmãos. Os filhos das trevas conseguem. Eles conseguem. Como que eles conseguem? Isso não se ensina nas faculdades. Isso não se ensina nos cursos, não, irmãos. Eles aprendem. Eles aprendem sozinhos. É assim que Jesus está dizendo. Eles são assim. E vocês não são. Mas Jesus não está dizendo para você ser igual eles, fazendo o erro deles, não. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês deveriam ter também a mesma determinação que eles têm, a mesma sabedoria que eles têm, a mesma vontade que eles têm, a mesma sagacidade que eles têm para as coisas santas, para as coisas de Deus, para as coisas eternas. Não para as coisas que passam, não para as coisas nojentas, não para as coisas imundas, não para as coisas vergonhosas, mas para as coisas louváveis, para as coisas que são de acordo com a palavra, para as coisas que são de acordo com os mandamentos de Deus. Vocês deveriam ser assim também, ser determinados, passar a noite pensando, meditando em como ser melhor, o melhor administrador, o melhor obreiro, o melhor cantor, o melhor crente, o melhor orador, o melhor leitor da palavra, o melhor estudioso, o melhor. Eles têm os melhores deles. Cadê os melhores nossos? Falta. Está faltando isso. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está mandando a gente ter não a atitude má que eles têm, mas é olhar para eles e ver neles aquilo que eles usam para o mal, que a gente possa usar para o bem. Diga graças a Deus. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, José. José, quando ele esteve, todo mundo sabe a história de José, não vou repetir para não me alongar. José, ele esteve na prisão. Quando ele esteve na prisão, ele interpretou um sonho de um copeiro. Aí o copeiro foi solto. Só que antes do copeiro ir solto, ele disse assim: olha, não se esqueça de mim não. Interceda por mim lá no faraó, porque era o copeiro do faraó. Era o chefe dos copeiros. Interceda lá por mim, que eu estou aqui injustamente. José foi esperto, não foi, irmãos? Sim ou não? Ele está fazendo alguma coisa ilegal? Tá ou não tá? Tá não. Ele está querendo que a justiça fosse feita. Olha, interceda por mim, para que a justiça seja feita. Eu estou aqui injustamente. Fale por mim lá. Isso o cristão pode fazer. Reivindicar, amém? Aquilo que é honesto, aquilo que é correto, aquilo que é justo, o cristão pode fazer, deve fazer. José fez. Aí, quando chegou o dia, né, que tudo é determinação de Deus, quando chegou o dia, o faraó teve um sonho. E o faraó não sabia que sonho era. Aí o copeiro lembrou: eu conheci um rapaz lá na prisão, que ele interpretou meu. Ele disse que eu ia ser solto, que eu ia ser inocentado. Manda chamar ele, que ele interpretou do Senhor. Aí ele foi lá e interpretou o sonho do faraó. Amém? Quando ele interpretou o sonho do faraó, o que foi que ele disse para o faraó? Olha, vai ter 7 anos de seca, 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. Faz assim, faraó, bota um homem inteligente que saiba administrar, porque tem que ser um bom administrador para saber acumular no período da prosperidade para depois gastar no período da escassez. Tem que ser um homem bem inteligente. Ele só não fez para dizer, eu, José. Mas ficou bem claro. Aí o faraó: eu não conheço um homem mais inteligente do que você, vai ser você mesmo. E José se tornou governador, que ele deu a sugestão para ser. Esse tipo de esperteza não é ruim, irmãos. É verdade. É coisa boa. É para louvar a Deus. É para que o nome de Deus seja glorificado. É para que milagre aconteça. É para que o nome do evangélico não seja enxovalhado, envergonhado com o mundo, não. Esse tipo de evangélico é para a honra e glória do Senhor. Aí o faraó vai fazer isso, né? Lá no capítulo 41 de Gênesis, você vai encontrar essa passagem. Tem também Daniel.
coisa. Daniel foi levado escravo da sua terra natal para Babilônia. Olha, que era Babilônia, o nome já está dizendo. Babilônia. Tu conhece alguma coisa boa em Babilônia, irmão? Tem não. Mas tinha um servo de Deus lá. O rei da Babilônia teve um sonho. Ele foi lá, interpretou o sonho. Eu fico imaginando se fosse a gente na Babilônia. Para começar a dizer assim, aquele maldito do inferno, do Satanás, do sei o que, do cão, eu quero que ele se exploda, eu quero que ele vá para o inferno, eu quero que venha 5 demônios buscar ele. E fui, a gente ia dizer um monte de besteira. O que foi que Daniel fez? Ó rei sobre todos os reis, não tem um homem na face da terra que o Senhor não esteja por cima dele. Por que Daniel fez isso, irmãos? Porque era babão? Não, porque ele sabia que nenhum rei da face da terra se levanta se Deus não der a ele autoridade. Hoje, tem as nações, as grandes nações. Nós ainda cremos que seja a maior nação do mundo, ainda seja americana. Mas todo mundo diz que é uma questão de tempo para ser a China. Se fosse um de nós levado para a China em cativeiro, o que a gente ia dizer? Você que governa as nações da terra. Porque é verdade. Você não está sendo babão, você não está mentindo, você está dizendo que Deus colocou aquele homem para governar a terra. Seja o Biden, ou seja o outro, seja lá quem for. É o homem que Deus colocou para governar a terra. Foi o que ele disse lá para o Nabucodonosor. Aí interpretou o sonho do Nabucodonosor. O que foi que aconteceu com Daniel? Foi honrado. Diga graças a Deus. Foi honrado. Porque tu, ó Rei dos Reis, olha aí, um título que é dado para Deus. Rei dos Reis, é claro que não era Rei dos Reis no sentido de Deus, era Rei dos Reis da terra. Era isso que Daniel estava dizendo. A quem o Deus do céu tem dado todo o reino e poder e força e glória, e onde quem quer que habite o filho dos homens, tu, a tua mão entregou, e os animais do campo e todas as aves do céu, e faz com que reinasse sobre todos eles. Daniel chega lá e diz a verdade para ele: você é hoje a cabeça da estátua de ouro. Estava mentindo? Estava não, está dizendo a verdade. E era verdade. Mas Daniel não era uma pessoa irresponsável. Na hora que precisou de chamar a atenção do Nabucodonosor, ele foi lá e chamou: você é orgulhoso, e porque você é orgulhoso, e porque você se ensoberbeceu, e porque você se engrandeceu, e porque você não confiou no Senhor, você vai virar um animal e vai comer erva. Olha aí, irmãos, a coragem do homem. Amém? Os filhos da luz tem que ter a mesma sabedoria, a mesma capacidade, a mesma sagacidade que os filhos das trevas têm, para o bem. Diga graças a Deus. Para o bem, não é para o mal não, não é para se dar bem, para fazer maracutaia, para não pagar. Não, é para a justiça, para que o nome de Deus seja conhecido, seja louvado, seja exaltado, para que você diga assim: eis aí um verdadeiro servo de Deus, ao qual o Deus dos deuses fala com ele. Aleluia. Era isso que eles diziam de Daniel, era isso que eles diziam de José. Diga graças a Deus. Jesus também elogiou os servos que sabem ser bons administradores. Jesus também elogiou aquele que pegou uma mina e produziu 2, aquele que pegou 5 e produziu 10. Jesus também elogiou esse tipo de servo. Não é só o servo fracassado, não. Por exemplo, Paulo foi um homem de muito sucesso no seu ministério. Ele abriu várias frentes de trabalhos missionários, e glória a Deus. E Deus vai elogiar com certeza Paulo pelo desempenho, pelo trabalho dele. Então não é todo crescimento que a gente pode ver que é coisa ruim, não. Tem crescimento de igreja, porque a igreja cresceu é do mal. Não, tem igreja que cresce e é do mal. Mas tem igreja que cresce e é de Deus. Por quê? Porque ali é pregada a verdadeira palavra, é pregado o verdadeiro evangelho, é pregado a palavra de Deus, o nome de Deus é honrado, as pessoas se convertem, salvos
salvas naquele lugar. Diga graças a Deus. Então vamos tirar também essa mentalidade de que tudo que é pequeno é de Deus, que tudo que é grande é do diabo. Não necessariamente. A parábola quer dizer isso. Não é porque porque a pessoa lucrou, porque a pessoa enricou, porque a pessoa se deu bem, porque a pessoa soube usar inteligência, soube usar sabedoria. E tem coisa errada aí. Depende. Se ele tiver feito certo, se ele tiver sido honesto, se ele tiver sido obediente à palavra, se os princípios dele for da palavra, está tudo certo, irmãos. Diga graças a Deus. Então é isso. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de nós, da nossa vida espiritual, ele quer que a gente cresça. Não é para a gente ficar estático, não é para a gente ficar pequeno, não é para a gente... Pequeno no sentido, né? Não no sentido de menosprezar, não, mas no sentido de espiritual. Ele quer que você cresça espiritualmente, cresça na estatura, cresça no conhecimento, cresça na graça, cresça na santidade, cresça em Deus. Isso é usar a sabedoria. Por que só o mundo pode crescer para o mal? Você não pode crescer para o bem? Só o mundo pode crescer em corrupção, em pecado, em desordem, em desgraça, em coisa ruim, em coisa negativa, em coisa vergonhosa. E os crentes não podem crescer não, em santidade, em verdade, em bondade, em dignidade, em coisa louvável para Deus. Que é isso, irmãos? É isso que Jesus está dizendo aqui. Como é que pode? Olha, o ímpio consegue tirar, digamos assim, né? Leite da rocha, e vocês não conseguem. Eles são assim. E os filhos da luz, procurem, sejam também, busquem isso também. O cara fica lá a noite todinha, maquinando no computador como fazer o mal, como disseminar a pedofilia, como distribuir fotos eróticas. Aí o crente pega um computador, fica a noite todinha vendo besteira de TikTok. Ao invés de pegar o computador e ver uma Bíblia, né? De ver ali um estudo bíblico, de ver ali alguma coisa de como ser um melhor cristão, que quando um dia que ele for dar uma aula na escola bíblica, ele sabe o que dizer, não ficar falando besteira. Por que os filhos da luz se empenham tanto para o mal e vocês não conseguem se empenhar para o bem? Pronto, você entendeu agora a parábola? É isso, a parábola é isso, não. Eles não estão elogiando o mal aqui, não. Está elogiando o que eles fazem e vocês não conseguem fazer para o bem. O que Jesus está dizendo é que eles ele agiu astutamente, pois os filhos deste mundo estão sendo mais astutos no trato com as coisas deste mundo do que os filhos da luz deveriam ser também inteligentes para lidar com as coisas espirituais. O que a gente faz com as coisas espirituais? A gente despreza. A gente despreza a palavra, a gente despreza a oração, a gente despreza o ensino, a gente despreza o culto de doutrina, a gente despreza quando a coisa é séria. Aí o que a gente se agarra? A oba-oba. A gente se agarra àquilo que agrada a gente. A gente se agarra àquilo que é volátil, àquilo que é fútil, àquilo que vira fumaça, àquilo que é temporário, àquilo que não dá em nada, aquele que não edifica ninguém, aquele que não dá força a ninguém, aquele que não converte ninguém, aquele que não toca no coração de ninguém, que não muda a vida de ninguém. Aí a gente gosta. Os filhos da luz também gostam, os filhos das trevas também gostam disso. Eles também gostam disso. Porque são coisas momentâneas, que trazem um prazer momentâneo. Mas o que está em jogo aqui... O que está em jogo aqui? Tabernáculos eternos. É isso que está em jogo aqui. Se vocês não usarem bem o que Deus colocou na sua mão, como é que você vai ser aceito nos tabernáculos eternos? Se você não administrar bem o que Deus colocou na tua mão, como é que Deus vai colocar as coisas eternas na sua mão? Os tesouros eternos, os galardões eternos, a vida eterna, a missão, que é aquilo que eu falei na quarta-feira passada, né? Que vocês serão reis e sacerdotes. Rei de quê? Sacerdote de quê? Como é que você vai ter isso? Como você vai administrar isso? Como você vai viver com isso? Como você sente o peso
irmão, leve a sério a sua vida. Porque vai chegar no eterno. Vai chegar, você vai deixar de viver o passageiro, o temporal, e vai entrar na eternidade. E essa eternidade vai dizer de que lado você está. Aí Jesus diz: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Ou seja, sejam espertos em lidar com essas coisas humanas, fúteis e sem valor, que você tem, que é o seu corpo, que é o seu dinheiro, que é a sua casa, que é tudo isso aqui que vai acabar um dia. Seja esperto com isso. Saiba usar isso bem, irmãos. Sabe usar bem o seu dinheiro, sabe usar bem o seu tempo, sabe usar bem a sua inteligência, sabe usar bem a sua capacidade de falar, a sua capacidade de argumentação. Saiba usar bem essas coisas, que um dia tudo vai acabar. Tudo isso. Você vai virar pó novamente. Do pó ao pó, diz a palavra. Então, saibam usar essas coisas para que vos recebam nas moradas eternas. Olha, irmãos, isso aqui não é uma brincadeira, não. Isso aqui não é um parque de diversões, não. Você está lidando com coisas sérias. É por isso que lá atrás ele perguntou: faça um cálculo para ver se você consegue construir. Faça um cálculo, ver se você aguenta a batalha. Lá atrás ele falou isso, não falou quem esteve aqui nas quartas-feiras passadas. Faça um cálculo, pense bem. Porque vai ser cobrado o que ele colocou na tua mão. Mordomo, administrador das coisas dos outros. Quem é? Eu e você. Que ele vai chamar para as contas e vai dizer: vem cá, o que foi que você fez? O ímpio conseguiu fazer o melhor para o diabo e você não conseguiu fazer o melhor para o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que morreu por você, que deu a vida por você, perdoou você, lavou a sua alma no seu sangue e você não conseguiu fazer nada, seu inútil. É isso, irmão, servo inútil. É o título que muita gente vai levar. Mas o desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é dizer: bom servo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Entra no gozo do teu Senhor, entra na recompensa do teu Senhor, entra nas mansões celestiais do teu Senhor, entra nos tabernáculos eternos. Você soube administrar bem o que eu coloquei na tua mão. E o que Ele te deu? Ele te deu a vida. Amém? Ele te deu vida. Ele te deu uma cabeça para pensar. Ele te deu duas perninhas para andar. Não deu? Deu uma boca para falar, que eu sabe, tem nenhum mudo aqui. Se tiver, a gente ora. Deus deu. As pessoas lá, elas estão colocando o seu corpo, estão colocando a sua voz, estão colocando a sua inteligência, estão colocando o seu dinheiro, estão colocando o seu investimento, estão colocando o seu tempo, estão colocando tudo para dar certo. E está dando. E você? E eu? Filhos da luz. Filhos da luz, o que é que você está fazendo com o que o teu Senhor te deu? Parece difícil, não é, parábola? Parece difícil? Parece, mas é isso. É isso que Jesus está dizendo. Essas frases impactantes é para que a gente sinta realmente o que Ele quer nos mostrar de verdade. Aí, para terminar, ele diz: quem é fiel no mínimo ou no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, se você é fiel aqui nessa terra, que é desprezível, que é sem valor, que é passageira, que não vale nada, coisas que você dava o maior, que você tinha o maior apreço há 5, 10 anos atrás, hoje você não tem mais, coisas que antigamente você valorizava tanto, hoje já passou, hoje você valoriza. Essa coisa é assim,
Então essas coisas, você é fiel, no mínimo, nessas coisas sem valor, tão pequenas. Se você é fiel nisso, você vai conseguir ser fiel nas grandes, nas altas, nas de cima, nas que têm valor eterno. Diga graças a Deus. Porém, quem é injusto aqui, no mínimo, também continua injusto lá. Injusto não entra no céu, só entra justo. Amém, irmãos? Só entra justo. O mordomo injusto foi punido com a demissão, embora tenha sido muito inteligente, né? E nós seremos punidos ou seremos absorvidos pelo Senhor? É isso que nós devemos pensar. Como eu estou usando as riquezas pequenas, passageiras, que Deus me deu, mas não é minha, é Deus, é de Deus. De maneira certa, de maneira errada, de maneira irresponsável, desatento, sem se especializar, sem vontade, sem dedicação, irresponsavelmente, tolamente, tudo o contrário que o mundo faz, tudo o contrário que os filhos das trevas fazem. Vocês deveriam fazer igual a eles. Às vezes eu fico olhando para as seitas, irmãos, as seitas. Você quer ser um bom cristão? Nunca vá para uma seita, mas imite as pessoas que frequentam as seitas. Nunca vá para lá, mas imite ele, para você ver. Você vai ser um bom cristão, porque você vai dar prioridade a uma verdade que você acredita. É isso que eles fazem. Então eles evangelizam, eles vão na sua casa, eles visitam. Se você disser assim, eu quero que você vá meia-noite lá em casa, ele vai. Pode fazer a prova. A seita vai. O evangélico não vai, não. Ele vai dizer que não pode, está trabalhando, está cansado, etc e tal. Os filhos das trevas têm agido mais sabiamente do que os filhos da luz. Pois se nas riquezas injustas, ou nesse mundo injusto, né, que a melhor tradução é essa, não as riquezas injustas, mas as riquezas desse mundo injusto, não fostes fiéis, quem vos confiará a verdadeira? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? O alheio, sabe o que é? É o que Deus nos deu. Não é nosso, é dele. Se a gente pegar o que é de Deus e esbanjar, ele vai chamar para as conversas. Quem entendeu, diga amém. É sério ou não é, irmãos? É sério. Servir a Jesus é sério. Crer na palavra é sério. Porque a gente não está tratando com 1 ano, nem com 10, nem com 100. A gente está tratando com eternidade. E a eternidade, ela o começo vai ser aqui. Como você administra aqui, como você vive aqui. Não, você não vai se consertar lá no céu, não. Você vai se consertar aqui. Você não vai ser santo. Eu só vou ser santo quando chegar no céu. Não, você tem que ser santo aqui. Tem que começar aqui. Suar aqui. Trabalhar aqui. Se esforçar aqui. Usar a inteligência aqui. Ser esperto aqui. Usar a sabedoria aqui. Amém? Nas pequenas coisas. Para que um dia a gente alcance as grandes. Diga graças a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.